Oi, gente, tudo bom? Sou eu aqui de novo, a Nathalie. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Mais uma vez, obrigado, Marcela, do fundo do coração, por ter me convidado, ter todo esse trabalho vindo até aqui. Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, Nath, pelo convite, por me receber aqui na sua casa. É uma honra, você é uma pessoa muito especial. Obrigada. E uma honra também conhecer a Freia aqui, minha nova amiga. Né, Freia? É amiga de todo mundo. Ela é muito simpática. Bom, então vamos lá. Ela é uma das nossas meninas agora. Então, sobre história e motivação. O que te levou a se especializar em trabalho com crossdressers e como começou a sua trajetória como psicóloga das crossdressers? Sim. Então, meninas, eu trabalho com as crossdressers, né? Já atendo crossdressers há 15 anos, mas o que me motivou, né? Foi principalmente, não sei até se essa seria a próxima pergunta, né? Mas foi a época da pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? Muitas meninas me procuravam e, assim, aquela fase, né, que elas tinham de... aquela situação de poder se montar em casa, escondido, de repente, no horário que a esposa não estivesse, as que têm parceiras, elas passaram a não ter esse espaço. Assim como aquelas que gostavam de sair montadas, de ir para eventos com as amigas, elas passaram a deixar de ter esse local de confraternização, de algum tipo de exposição, de comprar as roupas, né? Tudo passou a ser mais online. Então, nessa fase, muitas meninas me pediram para eu fazer esse trabalho, de divulgar esse trabalho, né, nas redes sociais, pela internet. O atendimento de psicoterapia online também ficou muito forte nesse período de pandemia. Então foi nesse momento que eu senti que precisava ajudar essas pessoas, até porque a pandemia mexeu muito com o emocional de muitas pessoas e inclusive dos relacionamentos. Pode ficar aí. Sério? Depressão, muitas coisas surgiram nesse período, né? Conflitos até dentro do relacionamento, porque assim, agora todos os relacionamentos já de casado, de casais, já teve esse desconforto com a questão da pandemia, porque as pessoas precisavam ficar muito tempo juntas. Sim. Mas no caso das crossdressers, tinha ainda essa questão do segredo. E agora, como é que eu vou viver esse segredo? Mas, por outro lado, até que foi positivo para algumas, porque elas conseguiram, elas precisavam falar a respeito disso. Então, elas acabaram se abrindo para as parceiras e outras que não têm parceiras mesmo, também se abriram de alguma forma para entrar em grupos de crossdressers, porque a interação online com as outras meninas também ajudou muito a superar essa fase, né? Então foi uma coisa muito boa que eu faço há um pouco mais de 2 anos na internet, o canal no YouTube, no Instagram também. Eu nem era muito de usar redes sociais. Parece alguém que eu conheço. Já entra na próxima, que é quando você percebeu que a universidade se faz apoio psicológico para essa comunidade. E você vê algum paralelo entre sua experiência pessoal e as questões de seus pacientes que enfrentam? Eu acredito que até nessa situação que nós estamos juntas, né? Vocês, como as crossdressers, as meninas, eu como a psicóloga das crossdressers, né? A gente observa que ainda tem muito preconceito, infelizmente. Sim. Por
conta das construções sociais, do que é colocado como certo e errado. Então, quando a gente levanta uma bandeira, as pessoas, elas ainda têm, né, alguns preconceitos, mas que juntas estamos conseguindo diminuir. Ainda é um grãozinho de areia, mas eu acredito que cada uma de nós, fazendo a sua parte, divulgando, indo para as ruas, né, informando essas pessoas, porque tem pessoas que nem sabem o que é o crossdressing, né? E esse é um dos objetivos desse canal. Exatamente. Tanto o meu quanto o da Nath. Se inscrevam. E quais são os principais desafios psicológicos que as crossdressers enfrentam sobre a de aceitação pessoal? Sobre a aceitação pessoal. Então, isso já vem lá desde a infância. Porque as crossdressers, elas já começam na infância a se montar. E elas percebem que tem alguma coisa ali que elas precisam esconder. Por quê? Porque principalmente ali na nossa geração, hoje em dia ainda está um pouquinho mais tranquilo. Menino veste azul, menina veste rosa, menino tem que sentar com a perna cruzada assim, menina com a perna assim. Então a gente era condicionado, né? Sim. Nós fomos condicionados. Só que também tem as questões de educação religiosa, né? Claro, todas as religiões são, né, todo respeito, né, todas as religiões, mas as religiões conservadoras, elas colocam muitas regras, né, e às vezes excluem as pessoas que estão num outro caminho, né. Então, até o meu trabalho, ele não é de jeito nenhum no sentido de ir contra as religiões. Acredito que as religiões muitas vezes ajudam as pessoas, né? Para as que acreditam, assim como também não tem nenhum problema em não acreditar e seguir o seu caminho. Mas a gente, né, Freia? Até o meu trabalho é para olhar essas pessoas com mais amor, com acolhimento, sem julgamento. E eu vou lutar por isso até o fim. E você pode falar um pouco sobre como a repressão, a negação do desejo de vestir com roupas de gênero oposto afeta o bem-estar mental de uma crossdresser? Essa é uma pergunta bem importante e assim, é muito sério isso, né? Porque a repressão, né, dos desejos da pessoa podem adoecê-la. E a gente vê muitas crossdressers desenvolvendo problemas de doença física, né, como psicológica também. Enfim, somatizam, né, as doenças psicossomáticas por terem reprimido uma parte delas por tanto tempo, por não poderem expressar o gênero, algo que elas gostariam de expressar, que não tinha nada de errado, não está fazendo mal para ninguém. Então, só que elas ficavam muito, as crossdressers muitas vezes, o que elas falam muito é sobre o sentimento de culpa, sentimento de vergonha. Mas por quê? Justamente por causa dessas construções sociais, do certo e errado. Mas até a psicoterapia, ela vem nesse caminho de trazer uma consciência a respeito disso, né? Vamos avaliar essas culpas, porque o que acontece? Claro, a gente ter sentimentos de culpa é saudável do ser humano, que não é um psicopata, né? Da gente ver assim, poxa, eu errei, eu vou me retratar, mas nesse caso, o que a pessoa está fazendo de errado? Né? Então, é importante falar isso. Uma coisa é você ter uma parceira e você viver isso sem falar com ela, que aí seria uma traição dentro do relacionamento, mesmo que a pessoa não tenha essa intenção, porque é difícil falar a respeito disso, né? Então, a pessoa ela vai falar só quando não tem mais jeito, né? Quando não aguenta mais.
Mas, fora isso, se a gente pensar na situação em si, não tem nada demais. Né? E a gente precisa desmistificar isso, né? Com certeza. Muitas coisas, nós já entramos na perspectiva, muitas coisas assim, de culpa ou vergonha. Como você ajuda os seus pacientes a superarem as barreiras emocionais? As barreiras emocionais, exatamente isso. A gente vai avaliando quais são essas barreiras, quando elas surgiram, né? Geralmente está lá na infância, às vezes algumas foram pegas, colocando alguma roupa feminina, levaram uma bronca. Então, são coisas que marcam a pessoa, né, de uma forma muito forte. Ou às vezes na escola, quando gostavam mais de conversar com as meninas do que entrar naqueles papos de menino, e tinham até a orientação sexual questionada. Né? Então, assim, a gente precisa ver onde está a raiz de tudo isso. Se foi na educação, né? Na educação religiosa, onde foi que surgiu isso para a gente trabalhar em cima. Né? E uma coisa que é bem interessante é que muitas crossdressers, elas têm aquele desejo, ou tinham, né? Se a mãe é falecida, enfim, de que a mãe aceitasse, né? Que a mãe se vestisse junto, que a mãe a olhasse, né? E aceitasse esse lado, né? Feminino. E a gente sabe também, observando as crossdressers, muitas vezes existia um desejo inconsciente da mãe delas de ter tido uma filha mulher, né? Então, isso fica no inconsciente da crossdresser também, de ser essa mulher em algum momento, né? Não sempre, mas a gente precisa avaliar isso. E a terapia tem essa fase que é muito importante, porque tem meninas que nunca se montaram na frente de ninguém. E às vezes na terapia ali comigo é a primeira vez. E já quebra esse medo, essa vergonha, né? Elas conseguem, porque a gente também se vê muito pelo olhar do outro. Se a gente recebe um olhar de julgamento dos nossos pais, dos nossos professores, de pessoas que são próximas a gente, principalmente quando criança, isso afeta a nossa autoestima, né? A nossa autopercepção. Então, você pode ficar com uma autoestima baixa, a falta de um elogio. Não, porque os pais também, às vezes, foram vítimas disso, né? Eles acabam reproduzindo. É outra geração, outra cabeça. É outra geração. Então, eles acabam reproduzindo isso, muitas vezes, né? Mas, por exemplo, quando a crossdresser está ali na terapia comigo, né, no vídeo, ela se monta, ela recebe um elogio, ela é vista como uma mulher, né? Nós conversamos como amigas, né? Claro, dentro do contexto da terapia, sim, mas assim, ela se sente vista, ela se sente acolhida e ela percebe que aquilo é natural, né? Que é uma situação que ela pode estender para fora, até dos limites da casa dela, né? E como o processo de aceitação como cruzadas costuma se desenrolar emocionalmente para seus pacientes? É algo gradual? Costuma haver um ponto de virada? Isso é interessante, Nath, porque assim, tudo depende do grau da pessoa, que a pessoa está emocionalmente, né? Tem pessoas que já estão ali no limite. Elas já estão lá com seus 50 anos, já passaram quase a vida inteira escondendo isso, e elas sentem que elas precisam dar essa virada de chave. Então, às vezes, numa sessão, ela já é o suficiente para elas conseguirem se montar, já sair assim. E tem outras que já precisam de um tempo maior, né? Tratar algumas questões emocionais mais profundas,
ou que tenham também alguns limites, né, de trabalho, seja o medo de perder o emprego, seja o medo de perder o relacionamento, a família. Então, elas precisam ir com mais cautela. É mais do que gostariam, né? Essa de mais de 50 fui uma dessas. Né? Refreia. Você acha que a sociedade impõe barreiras significativas para que as crossdressers aceitem sua própria identidade? Quais são os principais obstáculos? Infelizmente existe isso, né? A gente vê que ainda tem um preconceito muito grande em relação à comunidade LGBTQIA+. Até o termo crossdresser a gente até usa para evitar aquele sentido mais pejorativo que usam para as travestis, né? Sim. Como se fosse uma coisa mais relacionada à prostituição, né? Ficou muito isso. Infelizmente a palavra travesti está muito associada com aquela travesti de rua, que faz programa, participando das ruas e tal. E infelizmente, quando você fala a palavra, é isso que vem na cabeça. Exatamente. Claro que existe assim, né? Até aquela diferença que muitas perguntam das crossdressers, um crossdresser legítimo e das CDzinhas. Sim. Né? Então, assim, não tem certo e errado, né, meninas? Mas o que acontece? As CDzinhas, elas são crossdressers que gostam de sensualizar mais. Às vezes, elas buscam encontros sexuais, nem sempre vai ser assim. E também não estamos julgando isso, né? Cada um deve viver a vida, né, da forma que sente, né, que deve ser. Às vezes a pessoa pode ter alguma necessidade financeira ou emocional, ou gosta disso, né? Claro, tudo tem que ser feito com segurança sempre, né? Com certeza. Evitar se encontrar com as pessoas que não sendo num lugar público inicialmente, né? Usar preservativo e todos os cuidados que a gente sempre tem que falar. Mas isso acaba deixando as crossdressers muito chateadas, as que não fazem isso, que não são as CDzinhas. Sim. Por quê? Porque elas não querem encontros sexuais, elas não querem nem relacionamentos, muitas vezes. Elas querem apenas expressar o seu lado feminino, estar com as amigas, fazer amizades, poder sair normalmente, como mulher, fazerem suas compras. Então, isso chateia. Porque muitas vezes, né, Nath, você sabe, fica sendo abordada ali no direct, com fotos obscenas, com convites inadequados, porque as pessoas não têm essa informação. Então, a gente precisa trazer essas informações, né, para preservar essas pessoas, né, e o respeito, né, o respeito por quem quer fazer, por quem não quer, né. Por isso que até vocês muitas vezes têm que colocar que não aceitam homens, né, nos perfis, porque tem muitos homens que têm fetiches por crossdressers e eles acabam querendo buscar isto, né, ali nas redes sociais, e as que não têm esse objetivo ficam muito constrangidas, né? Então Sim. é uma coisa importante da gente informar, né? Sim, sim. E como o crossdresser pode influenciar ou estar relacionado à identidade de gênero de uma pessoa? Existem casos onde isso leva à transição completa ou o crossdresser frequentemente está separado disso? Então, aí é uma coisa legal, né? Porque as meninas têm muita dúvida, né? Eu sou crossdresser ou eu sou trans? Eu tenho risco de transicionar, né? E, inclusive, as parceiras também das crossdressers, esse é o principal medo, né? Até onde vai, né? Vai transicionar. É só uma brincadeira ou tem mais coisa aí? Exatamente, né? Então, assim, a transição, né? A pessoa que vai transicionar, ela começa com o que seria o crossdressing, né? No sentido, lá no início,
da mesma forma, né? Pega as roupas da mãe, da irmã, enfim. Mas o que difere é o sentimento. Porque a crossdresser, ela não por exemplo, ela não deixa de gostar de seu menino. Ela não se incomoda com isso. Mas ela gosta de estar menina. Mas a trans, já desde cedo, ela não se reconhece como menina. Ela gostaria de estar mulher o tempo todo. Isso gera um sofrimento muito grande. E isso que, ao longo do tempo, vai ficando mais forte, né? Começa com um crossdressing, mas, ao longo do tempo, vai se mostrando que muitas vezes tem uma disforia corporal, né? Que a pessoa ela não gosta do corpo, dos órgãos genitais. E é importante a gente falar também que para você ser uma mulher trans, o importante é você se identificar. É você se identificar com o gênero feminino. Mesmo que você não faça nenhuma modificação corporal, né? Você pode. Exatamente. Você pode até usar uma roupa masculina. Mas é você se ver como uma mulher. E se você se ver como uma mulher, você pode entrar no banheiro feminino, você pode mudar a sua documentação, você não precisa fazer uma redesignação sexual, uma hormonização, se você não quiser. Mas claro que as meninas trans, elas falam muito disso, né? Que elas acabam precisando fazer muitas coisas que mostrem um lado muito feminino para que as pessoas As enxerguem assim. Porque elas passam por situações difíceis, né? Por exemplo, num restaurante sendo chamada de senhor. Então as coisas precisam ficar assim muito evidentes para elas serem reconhecidas como tal, né? Mas o crossdressing é diferente. O crossdressing é uma expressão de gênero. Ele não afeta a orientação sexual. Então, a pessoa pode ser heterossexual, como pode ser bi, homossexual, enfim. Ou assexual, o que for, né? Mas não existe isso. Porque tem muita gente que acha, né, que crossdresser é homossexual e tem relação sexual com o homem, né? E não necessariamente, não é isso. Até existe. Existe, mas não é o padrão. E, diferente das CDzinhas, elas não buscam isso frequentemente. Sim, exatamente. E em suas sessões, como você observa a relação entre o crossdresser e seus familiares? Quais são as principais dificuldades que surgem nesse contexto? Das parceiras, né? Isso. Então... Você familiares de modo geral? Familiares também, né? Então, aí é aquela situação realmente complicada, né? Porque as crossdressers, muitas vezes, elas vêm de uma família muito conservadora, né? De pais ligados a alguma religião mais conservadora. E elas ficam com dificuldade de contar, medo de não serem aceitas. Isso já envolve o ambiente de trabalho também, quando não é uma funcionária pública. Porque lá, né, quando a pessoa é funcionária pública, tem leis, né, que acabam acolhendo mais. Mas, fora disso, a pessoa fica com medo de poder ser demitida, de perder uma renda. Então, ela acaba guardando isso, fica com medo de divulgar nas redes sociais. Em relação à parceira, muitas vezes não conta com medo de que o relacionamento acabe. E muitas vezes elas acreditam que vão parar. Então, assim, não é fazer por mal de esconder, porque muitas vezes elas acreditam na hora que o caso isso vai passar. Só que aí elas percebem que não passou. Não. E vai ficando muitas vezes forte, porque vem aquela fase de urge, né? Pode vir depois de muitos meses, muitos anos, e a pessoa achou, não, isso acabou dentro de mim. E volta. Né? Então, assim, o contar para a esposa, o contar para a família
é um desafio muito grande, né? Eu tenho uma amiga que realmente entrou nessa história aí, nesse contexto. Assim, desde criança, desde criança, apesar de se expressar feminino, aí falaram, quando casar, passa. Casou, não passou. Agora, se tiver filhos, passa. Teve filhos, não passou. Exatamente, exatamente. Porque a pessoa acredita nisso, né? Não é no sentido, assim, de uma intenção de traição, mas as mulheres genéticas, né, as parceiras, elas acabam sentindo como traídas, porque não contam antes do casamento. Elas tendem, né, a querer um homem viril, másculo. Então, isso vira uma dificuldade, porque tem algumas crossdressers que têm o desejo, né, até na relação sexual, de serem passivas ou de estarem de mulher vestidas em algum momento, e as esposas acabam não gostando, né? Não é uma regra, mas existe, né, uma certa dificuldade e é buscar o equilíbrio, né? Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa vai querer aquilo sempre, né? E como não é uma tendência natural para as mulheres genéticas, no sentido delas gostarem dessa situação, precisa ser precisa ter uma porcentagem maior de vezes mostrando o lado masculino para elas, né? Mas claro, meninas, que é uma situação que vocês também precisam avaliar. Até onde vocês aguentam viver dessa forma. Sim. Né? Porque vocês precisam ser felizes. Né? Sempre respeitando o outro, mas vocês também não podem se trair. Né? Não adianta você abrir mão da própria felicidade em prol da felicidade do outro. Exatamente. Até porque a gente não consegue fazer ninguém feliz se a gente não estiver feliz. Exatamente. Então tem que se amar primeiro, se cuidar primeiro, para depois cuidar do parceiro, parceira, ou seja, quem for. E como você já teve pacientes que se sentiu rejeitados por suas famílias? Como você trabalha com esses sentimentos? Ah, sim. Várias, né? Isso acontece muito. Porque vão contra a expectativa dos pais. E é um erro muito grande. A gente pode, né, como pais, né, ensinar o que a gente pensa que é certo e errado, né? Criar esses valores mais. O amor tem que ser maior do que isso, né? Então, assim, se você percebe que a pessoa ela tem um outro tipo de pensamento, você precisa estar do lado da pessoa, né? E assim, quando existe essa rejeição, isso fica muito doloroso, né? A pessoa ela até na vida adulta, depois ela vira aquela pessoa que a gente está sempre incomodando, sabe? Que acaba não se relacionando, a gente está sempre incomodando, está sempre pedindo desculpa. Com medo, né? Com medo de viver, né? Porque ela mesma não se aceita. Então é importante a gente trabalhar essas questões todas e procurar mudar. Né? Então, assim, vamos mudar essa situação. Como? Às vezes se expondo, né? De alguma forma, você recebendo novos, novos feedbacks a respeito de você. E elas se surpreendem muitas vezes. Que antes era assim, você não é boa, você não é legal, você não é inteligente o suficiente. E, de repente, elas se veem queridas, elas se veem amadas, às vezes até pelo grupo das próprias crossdressers, né, entre si. Então, isso é muito especial. E que tipo de impacto o cruzar pode ter nos relacionamentos amorosos ou sexuais? E como você ajuda os seus pacientes a equilibrar a vida afetiva e a prática do cruzar? Aí entra aquilo que eu falei, né, da questão sexual, que tem muitas crossdressers
que querem ter ali uma atitude mais passiva na relação sexual, desejam, às vezes, uma diversão, e nem toda esposa ela está disposta a isso. Né? Às vezes se afasta, ou faz uma vez e não quer fazer outra. Mas é o que eu falo, é sempre equilíbrio. Né? Mostrar, ó, isso aqui é importante para mim. E o mais importante é tirar aquelas dúvidas que estão na mente delas e às vezes elas não falam. Que é o quê? Você é gay? O problema está em mim? Você não deseja mais? Você está querendo transicionar? Você está querendo ir adiante com isso? Então, essas dúvidas, elas existem na cabeça das parceiras. Então, é bom falar a respeito disso. Né? Olha, eu não sou homossexual, caso não seja, né? Não tenho vontade de ter relação com homens, né? Isso aqui é só uma forma de eu me sentir bem, pode falar, é um fetiche, enfim. E tentar dosar no sentido assim, dela ver o seu lado masculino também. Que tem uma se dizer que a esposa fala assim, olha, só não depila o peito, tá? Né? Então, assim, essas negociações. Porque quando você está com alguém, é uma escolha, né? Então, assim, a gente tem que honrar as nossas escolhas, né? Não tem certo e errado, tem que ser aquilo que te faz feliz e que você sente que é possível. Se quer falar com a pessoa, você tem que ter um equilíbrio. Então, você tem que ceder e ela tem que ceder algumas coisas também, até achar o equilíbrio da coisa. Isso vale para todo tipo de relacionamento. Com certeza. Né? Seja com os nossos pais, com os nossos amigos, né? Com todo mundo, né? No trabalho, no ambiente de trabalho. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Não tem como fugir. E no caso de um parceiro de curiosidades, tem dificuldades para aceitar essa parte de atividade, e como você trabalha para construir pontes de entendimento nesse cenário? Muitas vezes tem pessoas que fazem até psicoterapia de casal. Né? Então, a gente vai trabalhando justamente essas questões, né? De saber, de um lado, né? Da transgressa, o que ela deseja da parceira, quais são as dificuldades que ela está tendo, da parceira também. E, às vezes, vem uma coisa emocional muito forte, né? Mas a gente precisa conversar. Realmente ajustar essas expectativas, né? Fazer essas negociações e vendo como vai desenrolando, né? E a gente tem resultados positivos disso, né? Mas no início é bem difícil, né? Principalmente quando descobre, quando não aconteceu antes do casamento. E tem muitas que eu já atendi que às vezes tiveram que fazer uma mudança muito grande na vida antes de ter essa notícia. Por exemplo, que tiveram que mudar de país até por conta do trabalho da transgressão. Então, teve que mudar toda uma vida e muitas vezes elas falam, se eu soubesse disso, eu não teria mudado toda a minha vida, agora eu estou aqui em outro país, tem uma rede de apoio, com filhos e tudo mais, né? Então, são situações que precisam de muito amor aí, de muita conversa, né? Porque todo relacionamento também tem as crises, né, Nath? Então, às vezes de uma crise vem uma oportunidade aí de se tornar melhor, né? Agora, falando sobre o impacto emocional, você percebe diferenças no impacto emocional de coisas que se montam frequentemente e compara com aquelas que se fazem esporadicamente? Inclusive das que faziam esporadicamente passam a fazer com mais frequência, né? Porque a pessoa, ela se sente livre. Ela passa a aceitar mais isso dentro de si. Então, assim, aquela repressão toda que a gente falou, aquele sentimento de rejeição, aquilo a gente vê que é mais brando,
Essas pessoas que agora já conseguem fazer na sequência, né? Até porque para muitas é um alívio de estresse, né? Sim. É uma válvula de escape, né? É um momento. Até porque a gente sabe que os homens, desde pequenos, eles foram educados, né? Para não chorar, para serem másculos, para serem provedores, fortes. E às vezes, nesse momento que a crossdresser ela consegue, que ela se veste, né? Que ela se monta, ela consegue acessar esse lado mais frágil, ela consegue se colocar numa posição mais vulnerável, ela consegue entrar em contato melhor com os seus sentimentos. Né? Então, é como se fosse desse um alívio, né? E como essas diferenças se manifestam na saúde mental delas? No sentimental? É. Então, é bem dessa forma mesmo, né? Porque, assim, tem muitas que elas se sentem muito mal, porque elas não têm esse espaço, né? Muitas vezes elas moram com os pais, ou elas não têm como ter acesso a determinados lugares. E a repressão, né? A repressão desse lado, ele adoece. Né? Então, às vezes, tem muitas que ficam com crise de ansiedade, porque é a válvula de escape delas, né? Elas deixam de fazer alguma coisa que elas gostariam de fazer. Né? Então, assim, esse sentimento de repressão, uma hora ele vai se manifestar de alguma forma, né? Ou, às vezes, internamente, né? Quando a gente fala implode, né? Aparecer ali alguma doença física. Inclusive isso, às vezes a pessoa, ela se cura de doenças físicas, claro, precisa fazer tratamento medicamentoso, mas elas ou se curam ou estabilizam uma doença física, elas melhoram a imunidade delas quando elas passam a viver, a ser quem elas são, né? A viver essa parte delas, né? A unir esse lado feminino com o masculino, elas atingem um equilíbrio emocional, né? Só prova a vida. Não é? Sempre. Existe algum perfil emocional ou padrão de comportamento que você observa com frequência entre seus pacientes crossdressers? Tem, Nath. Tem uma coisa que é interessante, que é o fato de, não que seja uma regra, mas é como ver, que as crossdressers, elas vêm de famílias com pais separados, onde a figura paterna, a figura masculina, ela é mais ausente. Então, a crossdresser, ela vive mais com a mãe, né? Ou com as irmãs, enfim, com tias no ambiente feminino. Né? E ouve conversas femininas, né? Vê as roupas femininas. E às vezes também, o que acontece muito, a gente vê, às vezes a mãe fica muito frustrada e fala mal do pai, né? Então, esse masculino, ele fica fragilizado, né? Vira uma coisa assim que a crossdresser às vezes entende, esse ser masculino não é uma coisa tão boa, né? Esse masculino, ele pode trair, ele pode abandonar. E aí, muitas vezes, elas buscam esse lado feminino, ter esse lado feminino dentro delas também, para ser diferente disso, né? Para conseguir entrar em contato também com uma sensibilidade maior. Às vezes, elas se identificam mais com a figura feminina por causa da mãe, e acabam também gostando mais de se relacionar com mulheres, no sentido de amizade também, né? Elas não gostam muito de ouvir aqueles assuntos de futebol, de pegação, né? Nunca gostei. Então, fica esse lado, isso é uma coisa que acontece muito.
assim, que a gente observa que é muito forte, né? Então, as crossdressers sendo muito ligadas à figura à mãe, né? Por materna. A materna. Seja por um bem ou por um mal, mas não. Né? Mas muitas vezes também existe uma, digamos, uma predisposição anterior a isso. Sim, sim. Pode existir uma predisposição. Mas aquela para tudo, né? Às vezes uma predisposição genética, né? Assim como do próprio ambiente. Que são essas condições, né? Que às vezes acabam contribuindo, né? Porque acaba juntando tudo e cria o cenário ideal para o florescimento. Isso. Porque às vezes as crossdressers, o que acontece? A mãe, ela é a provedora, ela é a que leva. Ela vai para o salão de beleza. Ela não tem uma rede de apoio. Ela vai levar o menino lá, o filho, que fica com acesso a tudo aquilo, aquelas conversas, aquelas revistas, aquele cheiro no ambiente, aqueles esmaltes, né, escovas, e aquele universo vai se tornando algo familiar e algo desejado, né? Algo mágico, né? Então, tem essa influência. E quais são os principais benefícios psicológicos que você percebe seus pacientes após começar a praticar coisas de maneira mais livre e sem culpa? Isso é uma coisa que me traz bastante, assim, alegria em ver, né? Porque a gente vê as pessoas sendo mais felizes, né? As crossdressers, elas se sentindo mais felizes, com uma autoestima maior, fazendo amizades, vendo que elas não estão sozinhas. Porque muitas me procuram achando que são as únicas, né, que estão fazendo isso, que é um ET, né? Desde criança já fica com aquela ideia, não é, Nath? Por quê? Justamente porque as pessoas elas não estão se expondo por aí. Exatamente. E assim, tem pessoas que você nem imaginaria que são, que tem uma postura extremamente masculina, são heterossexuais, às vezes com militares, e tem esse lado, né? Então, assim, não está estampado, não tem um perfil, né? E às vezes é muito distante do que as pessoas imaginam, que seja uma pessoa afeminada, não tem a ver, né? Não é isso. Olha, por experiência, eu tenho uma boa rede de amizades, conheço muita gente, você sabe. Sim. E do meu meio que eu conheço, não existe um afeminado. Não, nada contra, tal, mas... Claro, não. Tem as pessoas que são afeminadas, né? E homossexuais, e não tem nada de errado nisso, as CDzinhas, enfim. Mas não tem esse, não é um perfil que as pessoas acham que é uma regra. Exatamente. Né, que é Normalmente as pessoas veem só que tem um jeito mais afeminado, mais sensível, digamos assim. Isso. Achar que aquele lá é. Exatamente. Mas muitas vezes aquele que você acha que é, se você acha que tem um jeitinho e tal, o famoso jeitinho, não é. Olha, e aquele másculo virão que você vê na rua, é. Olha, eu ouso dizer ainda que as crossdressers são muito mais macho do que muito homem por aí. E outra, esses que ficam falando, que ficam julgando, que ficam aí querendo maltratar a comunidade LGBTQIA+, são pessoas que gostariam de estar fazendo aquilo. São pessoas frustradas, né? Para mim, acho que você vai concordar, existem dois tipos de pessoa preconceituosa. A que, por falta de informação, de conhecimento, porque de uma maneira tradicional, tal, não aceita aquilo. Esse é um tipo. Sim, sim. É falta de conhecimento, falta de informação. Sim, geração, normal. Normal. Agora, existe aquele que tem acesso à informação, conhece, mas ainda assim precisa. Para mim, esse
É porque ele queria fazer, mas não foi coragem. Exatamente. Principalmente, a gente vê assim, porque tem pessoas, até pela geração, pela educação, pela religião, elas não aceitam, né? Só que assim, uma coisa é você ler, uma coisa é você não aceitar, né? Claro que a gente não tem que aceitar nada, né? A gente tem que respeitar. Mas vamos pensar, né? É difícil para algumas gerações, né? Sim. Toda essa mudança. Outra coisa é você atacar, é você bater nessas pessoas na rua, né? Que muitas são agredidas, muitas prós mesmo, trans, têm medo de sair na rua, né? Vai sentir cosquinha na barriga, gente, a freia aqui. Então, é isso que... Por que essa raiva toda? Por que você precisa destruir essas pessoas? Porque é uma forma inconsciente de você destruir isso dentro de você. Você projeta nessas pessoas uma coisa que existe dentro de você que você não aceita. Você vai ter raiva de uma pessoa que não te fez nada, você não conhece, não é? É aquela história do casamento gay, faz uma analogia. Só fala, eu não aceito o casamento gay. Primeiro, que tem que aceitar não é você, quem decide o pedido de casamento. Exatamente, exatamente. O que você tem que fazer é respeitar a opinião, o desejo de cada um. Exatamente. A gente não tem que aceitar nada. Né? Aceitar por quê? E como você vê a representatividade e dá visibilidade para as coisas dessas na mídia e na sociedade como um todo? Então é isso que a gente está tentando mudar, né, Nath? Eu com o meu canal, você com o seu, né? De trazer essa informação. Porque falta muita informação. Né? Quando eu comecei também, as pessoas, as prós mesmo, ficaram felizes de ter um conteúdo respeitoso, de ter um conteúdo científico, né? Porque o que acontece é muito ligado a conteúdo adulto, né? O que você acha? Sempre é que fazer quase que você. O que se acha? Se você procurar na internet, conteúdo adulto, né? Infelizmente, com isso, a maioria das pessoas acaba associando a figura da cruz dessas com depravação, esse tipo de coisa. Exatamente. Mas existe, vamos falar uma verdade, existe, mas não é o padrão da maioria. Exatamente. Porque, assim, essas pessoas que enxergam dessa forma, elas se sentem no direito de chegar no perfil de uma crossdresser e mandar uma foto obscena, fazer um convite inadequado, ou de abordar na rua de uma forma desrespeitosa, quando a crossdresser ali está apenas querendo ser passar por uma mulher. Ela quer expressar o seu verdadeiro eu. Exatamente. Quer ir lá fazer suas compras, quer ir sair com as amigas, enfim, transitar normalmente. Né? Como você enxerga a importância de fóruns, grupos de apoio e de amizades com outras pessoas da comunidade de cruz dessa para a saúde emocional de seus pacientes? Eu acho fundamental. Tanto é que na primeira sessão eu já indico o fórum, né, Crossdressing Place, para as meninas, porque também é um fórum com pessoas que estão com a mesma sintonia, com a mesma vontade de interagir, né, de trocar ideias, não com foco de encontro. É um lugar de acolhimento. E eu acho muito importante a questão do sentimento de pertencimento, né? De você sentir pertencendo a algo. Tanto é que isso traz também aquela necessidade da pessoa ter o autoconhecimento e ter uma definição, né? Às vezes, eu sou crossdresser, mas eu sou trans, de se encaixar em algo, né? Até porque muitas vezes essas meninas, elas se sentiram por muito tempo não se encaixando nos não lugares. pertencendo a algum lugar. Exatamente.
diferente, porque se sentiam diferentes, porque sentiam que precisavam expressar algo, ou eu faço isso, será que só eu faço isso? E aí você vê que não, que o crossdressing, ele não tem ali classe social. As crossdressers são de classes sociais diferentes, são de profissões diversas, de todas as profissões, todas as raças, né, todas as religiões, ou sem religião. Então, assim, tem de tudo, né? E isso é muito legal, como essas pessoas, elas se conectam por algo em comum, que é o crossdressing. Então, assim, o crossdressing acaba sendo algo muito, muito bom para essas pessoas, né? Para mim, você me recomendou fora após um mês de terapia. Foi? E mudou minha vida. Só isso. De uma maneira que até hoje eu estou atordoado. Você acha que o apoio entre as crossdressers é um dos maiores pilares na superação de traumas ou problemas emocionais versus a identidade? Eu acho bem importante, eu acho. Porque o fazer parte de um grupo, né? Você não se sentir sozinha, você ter como compartilhar isso com outras pessoas, né? É diferente, né, da situação da terapia, né, que a gente vai entrando, né, em questões pessoais, mas tudo tem o seu valor, né? É importante você ter aquela amiga, aquela pessoa que você pode falar ali, você trocar experiência, né? Você vê que você não está sozinha, que vai sair com você, que vai, né, te dar um conselho, né? Porque às vezes você precisa de um colo. Vai te empurrar, né? Porque às vezes o que você precisa, às vezes, é uma pessoa só para te dar um colo, né? Ou só para te empurrar mesmo, né? Você tá ali, já com o pé, com o salto fora de casa, só esperando. Milena, isso é para você, viu? A Milena fala, vai! Não é? Às vezes você tá ali, eu vou, não vou, né? Vai! Vai! Então, assim, como é importante isso, né? É importante ter amizades, é importante pertencer a algo, né? A gente pertence a algum grupo. Sim. Né? Isso é muito forte, principalmente desde a adolescência, né? Sim. E às vezes é uma fase que as crossdressers, elas também voltam, né, até algumas fases de urge, né? Exatamente. E de que maneira a terapia pode ajudar um crossdresser a se conhecer melhor, se aceitar essa parte de identidade, sua identidade? Então, já aliviando também aqueles sentimentos de culpa, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Da gente colocar essas coisas para reflexão, né? Trazer assim tudo que tem de quais são os medos, né? O que te impede de viver aquilo que você gostaria de viver. E a gente entendendo, né? Por que você tem culpa? Quem você está prejudicando? Não é? Entre outras coisas, né? Entender de onde surgiu e a gente trabalhar em cima disso, né? Não é querer mudar, né? Assim, a educação que a pessoa teve, não é intervir na questão religiosa, mas tem coisas que a gente precisa refletir para se fortalecer, porque tem coisas, né, que acabaram colocando, né, nas nossas mentes com boa intenção, né, porque sempre vai ser, né, seja os pais principalmente, né, então assim, eles vão educar pelo caminho que eles acham que é o melhor, né, que você vai sofrer menos. Que nem muitos pais, eles não querem que os filhos sejam da comunidade LGBTQIA+, por quê? Por causa do sofrimento que eles podem passar, pelos enfrentamentos que eles podem passar, né? Não necessariamente por achar que aqui, por ter um julgamento em relação ao filho, né? Só que a gente
precisa fortalecer essas pessoas. Porque imagina você viver de um jeito que você não é. Quantas pessoas a gente vê tentando se moldar, né, a algo, né, que nas crossdressers eu não vou usar roupa feminina. Eu só vou usar roupa masculina, que acham que é praticamente uma camisa de força, né? Então, é aquela questão da repressão, né? Então, a gente precisa trabalhar essas coisas para a pessoa ter a liberdade de ser quem ela é. E quais são os métodos terapêuticos que você mais utiliza ao trabalhar com crossdressers? E você utiliza uma abordagem diferente em comparação com outros pacientes? Com outros pacientes? Como assim, Nath? Com pacientes assim, não LGBT. Ah, tá. Então, eu uso a abordagem psicanalítica, né? Freud. Mas o tratamento com as crossdressers, eles têm características, né? Métodos que eu fui vendo que funcionam. Tudo dentro, né, da psicologia. Então, assim, essa questão de você ser vista, isso é muito importante para as crossdressers. Porque quando elas se apresentam para mim, se mostrando femininas, lá no vídeo, elas não se sentindo julgadas, elas entram em contato com aquela fase de transferir, de projetar um pouco aquela relação com a mãe. Então elas acabam mudando um pouco aquele sentimento de a mãe me rejeita, né? Eu não sou aceita, e já passa a se olhar de uma forma diferente. A gente se enxerga pelo olhar do outro, né? Então, se a pessoa vem com um olhar amoroso pra gente, sem julgamento, a gente, né, a crossdresser, ela consegue se perceber de uma outra forma, né? E isso vai reproduzindo para as relações em geral, né, Freia? Então isso vai se reproduzindo, né? Eu acho que esse é um passo importante. Quando a crossdresser consegue, às vezes eu sou a primeira pessoa que elas contaram a respeito do crossdresser, né? Tiveram aquela confiança, e para quem a primeira pessoa que viu elas montadas, né? Então, assim, isso é um passo importante para a autoaceitação, né? E para ela dar os passos seguintes. Às vezes precisa disso, né? Já para conseguir sair para algum ambiente montada, né? Ou criar uma rede social, participar de um fórum, né? Ir para um evento de crossdressers. Então é um ponto assim bem importante que a terapia traz, né? E você percebe que o preconceito em relação ao crossdressing está diminuindo com o tempo, ou ainda muitas vezes é social e cultural? Isso é o que a gente está aqui fazendo, né? E estamos lutando para que isso realmente modifique. E eu sou romântica e eu acredito, né? Porque se a gente deixar de acreditar, a gente abandona a causa, né? A gente simplesmente deixa as coisas continuarem do jeito que estão, né? E não estão boas, né? Assim, acho que as pessoas precisam realmente ter informação, porque às vezes o preconceito vem por falta de informação. E também criar algumas construções que simplesmente fazem com que as pessoas elas sejam colocadas à margem, né? Que elas sejam marginalizadas, né? Então a gente precisa incluir essas pessoas. Essas pessoas elas têm que estar se sentindo seguras para expressar o seu gênero da forma que quiser, onde quiser, né? Com segurança, se sentindo segura, né? Não com medo de sofrer alguma violência, seja física, seja psicológica.
Então, eu acredito que precisa de muito mais informação, né? Eu acho que a gente está fazendo aí algo importante nesse sentido, mas tem muito pouco conteúdo de qualidade, né? Sim. De qualidade, né? O que a gente encontra não condiz exatamente com a realidade da crossdresser. Eu acho que eu praticamente sinto muita falta do conteúdo informativo de qualidade, como se disse, em português. Até cheguei a achar mais conteúdo para variar em inglês, mas em português muito pouco conteúdo que tem. É verdade. Basicamente o teu canal, basicamente. Alguma outra fala alguma coisa tal, já vi outros psicólogos, alguma outra coisinha, mas por experiência eu já achei muito mais informação de colegas seus profissionais sobre trans do que sobre crossdresser. É verdade. É mais abordado, né? Sim. E às vezes as pessoas até, por isso que gera também uma certa confusão, né, Nath? Também existe isso, né? Que às vezes a pessoa acha que a crossdresser, ela é uma trans não assumida. E não é, né? Então, assim, o conteúdo realmente para as crossdressers, né? É um conteúdo limitado ainda, né? Digo, nas mídias, né? Sim. Então a gente precisa cada vez mais, né? Sejam os psicólogos, meus colegas, sejam psiquiatras, sejam as crossdressers, né? A gente precisa aí de pessoas que trabalham, mesmo as pessoas que trabalham de alguma forma, né, com as crossdressers, que divulguem isso, né? É importante a gente fazer esse trabalho e tirar alguns tabus, né, que existem ainda. Um dos objetivos desse coletivo é justamente isso, mostrar a diversidade que existe no mundo cross. Tem isso também, né? Isso é interessante também, né, Nath? Porque são pessoas, né? Então, assim, inclusive a terapia não tem uma receita de bolo, né? Como muitas vezes, não criticando, mas às vezes os coachings, né? Tem ali um método que vai aplicar para todo mundo. E na terapia não existe isso, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada crossdresser é uma pessoa diferente, convivências diferentes, né, socialmente, culturalmente. Não tem como a gente padronizar, fazer uma receita de bolo que vá funcionar para todo mundo, né? Isso também que é legal, né? Porque até as meninas crossdressers a gente vê, né? Como cada uma gosta de um estilo de roupa, né? Se expressa de uma forma, assim como as mulheres genéticas, né? Então isso que é legal, né? Justamente essa complexidade, essa diversidade, né? Sim. E pessoas como você e a Fran, que divulgam, ajudam o mundo crossdresser, tem de suma importância para o meio. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. E como você ajuda os seus pacientes a navegarem por questões de autoestima, especialmente quando enfrentam preconceito ou rejeição? Isso é interessante. Isso é interessante. Porque eu tenho assim, eu gosto de passar uma mentalidade, né, até para as crossdressers, né, porque tem até uma frase que eu gosto bastante que fala assim, né, que voar é um exagero para um pássaro de cativeiro, né? Então, assim, para as pessoas que são limitadas, tudo que seja ousado é demais, né? Proibido, não pode. E assim, meninas, e eu sempre falo também, quem paga os boletos de vocês? Na hora lá que vem o boleto, vem alguém perguntar, mas o que eu pague, né? Então, infelizmente, não é pressa nenhuma. Se alguém se levantar, eu aceito. Não é de ajudar, né? Você está precisando de alguma coisa, você está bem?
emocionalmente. Agora, para julgar, né, para falar que você está fazendo alguma coisa errada, que você tem que fazer de outro jeito, né? Gente, não existem pessoas. A gente não é dono da razão. Quem sabe o que é melhor para si é cada pessoa, né? Não existe o melhor para todo mundo, né? Então, é bom avaliar esse tipo de situação, né? E como se vê o impacto da cultura, religião e valores tradicionais do desenvolvimento psicológico das cruzes que buscam ajuda? Isso aí é bem importante, né? Porque o meio que a pessoa vive, ele pode tanto favorecer como prejudicar essa questão, né, da expressão. Porque a gente vê, tem países aí que a pessoa ela pode tranquilamente, né, transitar pelas ruas. Se ela vai para Las Vegas, ela vai andar ali normalmente, vestida de mulher, ninguém vai achar nada, vai ser uma situação normal, né? Tem culturas também que tem certos rituais de transição, né, que a pessoa faz usando roupas femininas. Até, por exemplo, há anos, né, a gente vê lá atrás, né, como tinha os bailes da Doroteia no carnaval, que os homens se vestiam de mulheres, e tudo era muito tranquilo, né, tudo era muito aceito, muito tranquilo. Então, por que não lidar dessa forma? Com naturalidade. Em suas sessões, já percebeu que alguns pacientes que analisam pelo conceito da sociedade lutam com seus próprios desejos? E como se lida com esses casos? Pode repetir, Tati? E em suas sessões, já percebeu que alguns pacientes que analisam o preconceito da sociedade e lutam contra seus próprios desejos? E como que você lida com esses casos? Sim. É os que ficam numa luta interna muito grande, né? Porque, assim, eles até falam, né? Eu tenho um lado que é conservador, de direita, e tudo mais, assim, que é rígido, né? E tem o outro lado que é o que eles gostariam de viver. Né? Então fica uma luta interna entre o que eu gostaria de fazer e o que eu devo fazer. Mas devo por quê? É aí que a gente entra, né? Assim, por que você deve? Porque tem que. Não tem que nada. Você não tem que nada, né? São questões de escolha, né? Então, a gente precisa trabalhar justamente esse tipo de situação, né? E como você vê o impacto da cultura, religião e valores tradicionais no desenvolvimento psicológico das coisas que buscam sua ajuda? Então, o impacto, né, de como elas vêm, né? Justamente elas vêm muito fragilizadas, né? Eu observo, assim, uma fragilidade, elas se sentem incapazes, né, de ter coragem, de repente, de sair montadas, de enfrentar o mundo. Elas acham assim que precisam curar, que é uma doença, preciso curar. Tem umas que vêm assim já. Já vem assim, eu quero curar isso, eu não quero mais. E não é uma doença. Então não tem cura. Não tem curar o que não é doença. Não tem como. Exatamente. E fujam, por favor, de profissionais, de psicólogos que falam que vai ter cura aí, que vão te curar, porque isso daí é completamente antiético. Tem profissionais que já tiveram o CRP cassado por conta disso. Então, assim, se você for um profissional, um psicólogo, que fala para você que vai te curar, né? Vai vender aí uma cura para você,
fuja. Fuja porque a pessoa ela não está fazendo o seu papel de forma adequada. É fria, gente. É fria. Sim, você vai poder também ter um belo prejuízo financeiro. Também. Normalmente essas pessoas colocam uns olhos na cara. Ah, com certeza, com certeza. Você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Exato. E por aí vai. Agora falando um pouco mais de você. Como que é para você, pessoalmente, lidar com as questões emocionais e história de vida dos seus pacientes cruzeiros e o que isso trouxe de aprendizado para você? É muito gratificante, né? Assim, é um público que eu gosto muito e eu fico assim muito feliz, muito satisfeita em ver a transformação dessas pessoas, né? Elas vivendo algo que elas nem imaginariam que fosse possível. Não é, Nath? Assim, a pessoa, ela, de repente, vivia ali no mundo fechado dela, ali, só ela e o quarto viam o que ela estava fazendo, né, ainda escondido, né, com a cortina bem fechada, e não é? E, de repente, ela se vê com um grupo de amigas. Ela está em eventos, ela é respeitada, ela é querida. Então, aqueles sentimentos de rejeição, eles vão sendo transformados por um outro tipo de sentimento. Né? Então, é ressignificado o crossdressing. Aquilo que parecia uma doença, uma coisa horrorosa, monstruosa, que você precisava curar, expurgar, se torna algo que te traz amizade, algo que te traz alegria. É uma transformação de vida. Não é? Exatamente. Então, é muito bom ver, né, vocês, meninas, assim, transformando a vida de vocês, sendo aquilo que vocês sempre quiseram ser, né? Estar sendo, né? Estar mulher. Quando tem evento, sexta-feira tive evento, cheguei em casa, era quase 2 horas da manhã. Olá! Tinha outro evento ontem, só que eu não fui por 2 motivos. Estava cansada, depois do evento de sexta-feira. A balada do boa. Que foi a inauguração do CC da Fran. E ontem o lugar de Big Bar da Luísa. Ela em Osasco. Eu já estava cansada. Meninas! Eu estava cansada de sexta-feira. Sim. E chegar em casa. 13h30 da manhã, como eu cheguei da última vez. O pezinho já tá doendo também, né? Para te receber, não ia dar certo. O pezinho já tava doendo, né? Então eu não fui ontem. Mas porque a gente que é mulher, né, meninas? Nós às vezes sofremos ali, né? Com aquele saltinho ali, muitas horas. Né? E já houve algum caso que te marcou profundamente, que fez refletir sobre o seu impacto, seu trabalho na vida dessas pessoas? Eu poderia falar, se você me permite, de você, Nath. Já tá falando. A Nath mesmo, né? Eu acho que é um exemplo aí para as meninas crossdressers. Eu tenho, assim, me sinto honrada, né? De você ter me escolhido, né? Para te ajudar aí nessa jornada, né? E eu fazer parte de alguma forma aí. Mas é que nem eu te falo. Tudo que você conquistou, as amizades que você fez, o espaço que você criou, né, são méritos seus. Né? Eu só fui aquela pessoa ali que deu, né, um empurrãozinho. Né? Não foi empurrãozinho, você fez muito mais que isso. Então, assim, tudo, né, Nath? A Nath, meninas, ela enfrentou problemas de saúde. Só uma correção. Não enfrentou, enfrenta. Enfrenta. Com coragem, né? A mesma coragem que ela teve também para enfrentar esses medos de sair montada, né? E eu lá falando, vai! Eu tenho uma frase, meninas, que eu digo assim, sou uso para minha vida também. Tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? O não a gente tem, então a gente tenta sim, né? Porque se a gente tiver medo, o medo ele paralisa, né?
E você perde oportunidades maravilhosas. Mas a Nath é um exemplo disso, né, Nath? A partir do momento, se você me permite também falar, é claro, ela fez todos os tratamentos medicamentosos da forma que deve ser feita, mas como o emocional, ele pode trabalhar tanto a favor contra a pessoa, né? Hoje em dia ela está estabilizada, né, Nath? Ela conseguiu melhorar a saúde também, né? A gente tem doenças que a gente não vai ter uma cura, mas a gente tem como ter um controle, uma qualidade de vida, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ver a Nath da forma que ela está famosa agora, né, no meio cross. Ela é conhecida por todas vocês, querida. Isso me deixa muito feliz também. Obrigado, Marcela. Você é um anjo. E qual foi a maior lição que você aprendeu a trabalhar como psicóloga das CrossDressers? A maior lição, eu penso que seja justamente essa de você ter coragem, né, para expressar o seu verdadeiro eu. E isso vale para tudo na nossa vida, né? A gente expressar a nossa verdade, a gente expressar aquilo que a gente deseja, sem se preocupar com o julgamento do outro. Né? Porque o que importa é a gente parar de pensar assim, o que a pessoa vai achar de mim? A gente tem que pensar assim, o que você se preocupar com o que você acha de você, o que você está fazendo com a sua vida, né? Você está sendo feliz? É mudar esse pensamento, não o que o outro vai pensar, o que eu vou pensar, né? Porque no final das contas, a gente tem as pessoas, né? As nossas amizades, nossos familiares, mas no final das contas, na hora ali, somos nós, né? Somos nós por nós mesmas. A gente precisa fazer escolhas pela nossa felicidade, né? Pelo nosso crescimento pessoal. Então, acredito que as crossdressers, como eu digo, as crossdressers são muito mais macho do que muito homem aí. Elas são femininas, mas elas têm essa força, né? Essa coragem. Porque não é para qualquer pessoa, não. Olha, eu digo o seguinte, tem que ser muito macho para sair na rua assim. Não é? Então, para encerrar, que mensagem e conselho você gostaria de passar para as meninas? Eu gostaria de realmente passar o conselho de vocês. Essa frase até que eu falei, né, do pássaro, né? Porque voar parece exagero para um pássaro de cativeiro. Então, assim, para as pessoas que são muito limitadas, sejam de mente, seja na vida, elas acham que você só pode chegar aqui. Então, assim, você quer se vestir, você se veste em casa, tá? Mas não deixa ninguém ver, não. Só que isso vai te satisfazer completamente? Né? Então, assim, por que você não pode fazer um canal? Por que você não pode crescer no seu canal divulgando o crossdressing? Então, assim, muitas vezes, meninas, os impedimentos, os obstáculos, eles estão dentro de nós. Eu digo que 90% dos problemas estão na nossa cabeça. Exatamente. Porque se você parar para pensar friamente, por que eu não posso? Justamente. Não é? Então, assim, vocês têm capacidade, meninas, para tudo. Vocês podem tudo. E é como eu digo, né? O não a gente já tem na vida, tá com medo, vai com medo mesmo. O que acontece? Parece uma frase clichê, né? Mas pensem comigo. A primeira vez que vocês saíram montadas foi terrível, né? O coração parecia que ia sair pela boca, que você ia desmaiar, que o que eu estou fazendo? Vai ter um infarto. Na segunda vez que você vai, já não acelera tanto assim. Não. Né? Você já não fica
com a mão tão suada. E depois você vai vendo que aquilo se torna algo habitual, se torna normal, uma rotina para você. Isso vale para tudo, né? Por isso que vai com medo, mas vai, né? A gente imagina uma pessoa lá que tem medo de elevador, se ela estiver em terapia. Como é que eu vou orientá-la? Não tem como você perder o medo se você não enfrentar. A gente precisa enfrentar os nossos medos, as nossas sombras, não fugir, né? Fugir é uma covardia. E as crossdressers não são covardes, elas são muito corajosas. Eu digo que ter medo é normal e saudável. É saudável. Mas medos foram feitos para ser enfrentados. Exatamente. Se você não enfrentar ele, você nunca sai. Nunca. E a gente precisa pensar, avaliar, né, esse medo. É um medo real? Né? O que seria o medo real? Eu posso apanhar, né? A gente sabe que tem pessoas. A gente sabe que tem esse tipo de pessoa. Então, assim, de repente eu não vou na rua montada, mas eu levo uma mochila e me monto em algum lugar, enfim. Avaliar esses medos, porque tem medo que realmente não faz sentido. Sim. Né? Tô com medo de ter um fantasma. Mas, assim, cadê a probabilidade, né? Disso acontecer, disso ser real, né? Então, assim, a gente precisa avaliar esses medos, que nem uma pessoa que tem um medo de avião. Claro, ele pode cair, né? Uma situação assim, que se acontecer vai ser uma probabilidade maior de ser um acidente mais grave do que de um carro, digamos assim. Sim. Só que o carro, ele é mais perigoso do que o avião. O avião é um dos meios de transporte mais seguros. Então é nisso, meninas. A lição é mais ou menos essa. É você se apegar às coisas boas. Foca nas coisas boas. Você vai para um evento de crossdresser, foca lá. Se imagina no lugar, vê fotos do lugar, imagina que você vai estar encontrando suas amigas, você vai estar ali linda, maravilhosa. Não fique focada no medo, porque o medo vai te paralisar mesmo. Você vai achar que eu vou chegar lá, eu não vou falar com ninguém, de repente vou apanhar na rua, vão descobrir que eu estou usando calcinha ali debaixo da roupa masculina, aí eu vou passar mal, vou desmaiar e vão descobrir, né? Então, assim, se foquem no positivo, né? E avaliem os medos, né? Porque tem coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, eu acho que o conselho maior é esse, né? E é o que eu falo, meninas, assim, claro, para mim, sou psicóloga, mas a maior satisfação é ver vocês andando com as próprias pernas, sabe? Vocês tendo autonomia, vocês tendo a independência, né? De mudar realmente, né? Transformar, né? As transformações, né? Ressignificar, né? O crossdressing, esses medos, isso me deixa muito feliz, né? E assim, se foquem nisso também, porque tem profissionais às vezes que querem ficar segurando o paciente, né? Você tem que fazer não sei quantos números de sessões, você precisa, né? Enfim, que querem prender ali a pessoa de alguma forma, que quer criar esse vínculo de dependência, né? Então, assim, não, caminho realmente eu quero ver vocês cada vez mais livres, né? Que nem aquela mãe, né? A gente está ali, a gente orienta, a gente acolhe e vai para a vida, né? Aí a hora que o filho ou a filha quiser voltar ali, venha, né? Vai ser bem-vinda, mas eu quero que vocês voem, né? Não com pássaro de cativeiro. Que vocês voem. Seja uma águia. Uma águia.
Mas uma coisa E águia anda com águia, né? é, Então, alguma coisa que você deve visitar, falar? eu só quero que vocês vivem, expressem aí a feminilidade de vocês, não se sintam culpadas por serem quem vocês são. Vocês não estão fazendo nada de errado, não há nada para ser curado, não existe uma doença, existe apenas uma expressão de uma feminilidade, né, que muitas vezes até coloca as crossdressers em vantagem, porque elas conseguem ser, tanto acessar o seu lado masculino quanto feminino, quando, na hora que quiser. Né? Conseguindo unir, né? Porque é justamente esse equilíbrio que a gente deseja, né? Que vocês consigam ter esse equilíbrio entre o lado feminino e masculino e conseguir ter aí a melhor qualidade de vida possível. Então é isso, Marcela, mais uma vez, muito obrigada eu que por ter agradeço, vindo, ter Nath. tido esse trabalho. É um Agradeço prazer. fundo do coração. É uma honra. É uma honra É uma toda minha. estar aqui contigo, né? Tenho um carinho imenso por você, Obrigada. uma admiração enorme. Sou uma das suas fãs. Né? Então, assim, muito sucesso no seu canal, né? E vamos continuar aí a nossa, Com certeza. a nossa luta. Lutando para nunca. Exatamente. Um beijo, meninas. Tchau, tchau. E vocês, gente, gostaram? Compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário com esse produto do engajamento do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Um beijo.